Bom dia, chamuzada! Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Renata Celos e te ajudo a transformar sua dinâmica de chamas gêmeas no seu despertar espiritual. Sejam bem-vindos a mais uma live surpresa, né? Dia de domingo, de vez em quando eu gosto de vir surpreender vocês. E vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouco mais sobre a importância desse grande portal que está se apresentando aí na próxima segunda-feira, o portal 1111, né? Algumas chamas ainda têm dúvidas da influência desse portal na conexão de chamas gêmeas. A gente precisa entender primeiramente uma coisa. Somos influenciados pelo externo, né? Pelos movimentos, tanto por pessoas quanto por movimentos que o universo faz, né? Que os astros fazem, que os números fazem, que os astros, já falei, né? Que eles fazem. Então, nós somos influenciados, acreditando ou não, porque também depois que a gente entra numa conexão de chama gêmea, a gente já nem mais tem a questão de acreditar ou deixar de acreditar em muita coisa, né? A gente fica com as nossas crenças instaladas ali, mas a gente já passa a não duvidar de mais nada. E é óbvio que nós somos influenciados pela lua, pelos astros, pelos números, né? E o portal 1111 não é diferente. Por quê? Porque os portais energéticos são grandes movimentos, né? Que acontecem, influências que acontecem, que influenciam diretamente a nossa vida. Para cada pessoa, essas influências serão sentidas de uma forma diferente. Mas de todas as formas, recebemos a influência, todos nós, né? Chamas, não chamas. E no caso dos números, a gente é só a gente estudar um pouco para a gente entender o que cada número representa. E aí, diretamente, vamos estar recebendo a influência daquele número que tem aquele significado. E nós podemos aproveitar essa influência fazendo aquele movimento que eu falo nosso de rotação. Eu uso esse termo, movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno de si, e movimento de translação, o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O Sol faz em torno da Terra, né? Acho que é isso. Então, o movimento nosso, alinhado ao movimento do universo, tem um impacto muito significativo, porque se o universo faz e ele está sempre fazendo movimentos a favor, porque o universo não trabalha a esmo, ele não trabalha ao acaso, como o nosso ego burro faz. O universo, ele trabalha de forma sábia, óbvio, né? Então sempre ele está conspirando a nosso favor, sempre. Agora, aí eu pergunto para vocês, e vocês estão conspirando a favor de si mesmos? Estão aproveitando a conspiração do universo para conspirar a favor de si mesmo? Muito provavelmente não, porque o ego nos sabota. O ego é o nosso maior inimigo enquanto não estivermos lúcidas dele, para a gente poder usar ele como nosso maior aliado, tá? Essa que é a realidade. Então, nesses portais, a gente vai ter uma grande concentração de energia. O portal 1111, o número 11 é um número mestre. E aí nós podemos manifestar junto com essa energia que vai estar acontecendo, sendo regida nesse momento, trabalhar as nossas intenções, as nossas vontades genuínas. Porque eu torno a falar para vocês, cuidado com o que vocês desejam ao nível ego. Eu quero ficar milionária, eu quero casar e construir uma família. Você está numa dinâmica de chamas gêmeas, tá? Eu quero tudo que você quer no ego, que não tem a dinâmica como prioridade depois os desejos do ego. Quem manifesta é o seu complemento divino.
Ah, eu quero ficar rica. Você vai ver ele tendo mais prosperidade financeira do que você. Eu quero uma família. Ele vai casar e vai ter filho. Eu quero uma alma gêmea. Ele vai encontrar uma gêmea. Porque nós somos a causa e a nossa contraparte é o efeito, tá? Vocês podem colocar aqui pra mim se vocês já repararam a chama de vocês manifestando coisas que vocês gostariam muitas vezes de viver. Mesmo que seja viver com ele isso. Renata, eu quero muito casar e ter filho, mas eu quero com a minha chama. Isso significa, isso está errado? Não é uma questão de estar certo e errado. Vocês precisam estar lúcida para o propósito da dinâmica, porque vocês poderão viver isso se vocês colocarem a vontade do eu sou na frente. Porque no fundo, o que nós realmente desejamos é estarmos com a chama. É estarmos com ela, porque com ela nos sentimos em casa. Só que isso tem que bastar para o ego. Para quê? Para que vocês consigam sair daquele looping mental, da prisão mental. Porque quando a gente está com a nossa chama, se vocês estiverem lúcidas, não estiverem tão presas no ego, vocês vão estar bem só de estar com ela. Mas tem ego que é muito cretinão. Tá com a chama, tá saindo com ela, tá encontrando ela, tá perto dela e fica naquilo. Ele não vai te pedir namoro? Ele não vai firmar um compromisso? Gente, sai disso. Eu tô há quase 5 anos na conexão de chamas gêmeas, eu sempre levei a minha conexão como sendo uma conexão. Querendo estar o máximo de tempo perto da minha chama. O máximo de tempo, poder encontrar com ele sempre, poder estar presente com ele sempre. Em nenhum momento eu quis ou eu exigi um comprometimento, até porque se você tiver um pouco de lucidez, você vai saber se a sua chama tem condições madura, de maturidade para afirmar algo com você ou não. Só que independente de como ele esteja, a consciência dele é a sua chama. Então você vai se comprometer, por exemplo, com um ego que tá cheio de problemas, de que vive atrás de um monte de mulher, ou que fica cercando, ou que tem necessidade de muitas mulheres? Não. Mas você vai deixar de ter a sua chama por causa disso? Não. Então lide com ela, esteja com ela sempre que você puder. Pare de querer o impossível, compromisso de um ego que não consegue ter compromisso consigo mesmo. Se comprometa com você mesmo, se comprometa com a dinâmica, porque você vai emanar essa energia, a sua chama em um momento vai se comprometer com você. São sementes a serem plantadas. Eu estou prestes de alcançar algo que vocês buscam tanto, mas eu já consegui isso antes. Porém, da forma como eu consegui antes, eu, com a minha sabedoria e com a minha condição de enxergar a verdade, eu via que não era o momento. Aquilo não ia conseguir se permanecer da forma mais pura, mais verdadeira. Eu iria ter muito mais desgaste vivendo daquela forma dinâmica. E aí, há os afastamentos, até o momento que você se cura e a sua contraparte amadurece o suficiente para se render a você e estar com você para continuar recebendo o seu espelhamento da verdade, da lealdade, da cumplicidade, da entrega mesmo do coração para o amor. Então, é um processo que, se vocês não trabalharem arduamente, vocês não conseguirão. E é um trabalho mútuo. Você, por exemplo, pegar a energia do universo e trabalhar junto com ela. É um alinhamento. Isso se chama alinhamento. Você alinha sua mente, seu coração, suas ações com os movimentos energéticos do universo. Quantas vezes eu não fiz isso? Muito trabalho energético, sim, com muito trabalho interno de desprogramar o meu próprio ego e também muito trabalho quando eu comecei a tomar consciência disso, claro, porque eu não comecei consciente, eu fui me tornando consciente da dinâmica, né? E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar de forma consciente as energias a meu favor, com as magias, com os rituais, porque isso é imprescindível.
tá? Então, esse portal, nós vamos estar trabalhando a chama trina. Nós não vamos estar numa união sagrada se não acessarmos a consciência crística, porque as chamas gêmeas se trata da volta da consciência crística, o início de tudo, a harmonização das polaridades dentro de nós, manifestadas fora de nós, uno com o nosso complemento divino. É assim que funciona a união das energias sagradas. Não é a ascensão ainda, é a união sagrada. E o que é sagrado? Tudo aquilo que está alinhado com a verdade, com as vibrações superiores. Tudo aquilo, ou seja, tudo aquilo que está além do ego. Então, quando vocês conseguem ir além do ego, vocês puxam o complemento divino de vocês. Por quê? Porque você é a causa e o seu complemento divino a manifestação. Então, você causa a divindade e a sua chama manifesta. Entende? Junto com você. Óbvio. Porque quanto mais você está lúcida e você realmente está vibrando, e aí eu torno a falar uma coisa com vocês, gente. Isso é muito sério. Algumas chamas me procuram dizendo que já estão prontas, que já estão trabalhadas, que já estão acessando a sua divindade, que já está com a sua deusa ativada. Me desculpe, a dinâmica é uma outra faceta da espiritualidade. Você pode ter nascido espiritualizado. Quando você entra para uma dinâmica de chamas gêmeas, você tem que trabalhar algo muito superior. Então, a pessoa dizer que ela está pronta para conexão e não sabe o que fazer, é óbvio que ela não está pronta. A própria dúvida dela de saber o que fazer diz que ela não está sintonizada de fato com o eu superior. Porque vê se eu vou até alguém perguntar o que eu tenho que fazer. Se eu precisar fazer isso e eu faço se eu precisar, é porque eu não estou totalmente alinhada com o meu eu superior. E tá tudo bem, mas eu preciso estar consciente disso, parar de me enganar. Porque se eu ficar acreditando que eu tô alinhada com o meu eu superior sem saber exatamente o que eu tenho que fazer, e uma pessoa diz pra mim que eu não estou alinhada com o meu eu superior, eu vou falar que não, estou sim. Então o que eu tô pedindo ajuda? Porque uma pessoa em alinhamento total com o eu superior não procura mais nenhuma ajuda fora. Então isso se chama humildade. Eu não estou totalmente alinhada, porque se eu tivesse, eu já estaria na fusão. Não estou. E não tem nenhum problema nisso. O que eu precisar de contribuição para quem for, eu vou pedir e vou adquirir. Não sejam arrogantes de achar que já... Eu não sou. E olha que eu trago coisa pra caramba pra vocês, hein? Profundas. Me mantenho na humildade de que nada sei. Porque é assim que eu vou conseguir saber mais. Eu só vou conseguir chegar na fusão compreendendo que eu nada sei. Porque a partir do momento que eu acho que eu já sei o suficiente, eu bloqueio o meu caminhar até a totalidade. Entendam isso. Tenham humildade. E humildade não é você deixar de reconhecer o que você já sabe, porque eu sei que eu sei coisa beça, tanto sei que eu posso contribuir com vocês, mas também sei que eu tenho muito que aprender. Então, não digam que você vai se desiludir. Nossa, eu já estudei tanto sobre espiritualidade, mas a dinâmica vem mostrar que a gente não sabe de nada. De nada, que a gente vai ter que recalcular muita coisa que a gente aprendeu, transcender muita coisa que nós aprendemos dentro da espiritualidade. Não se fechem para isso, porque se vocês ficarem presos, não, eu já sou muito, Renata, eu já sei os raios cósmicos de A a Z, eu trabalho com esse, eu trabalho com esse. Entrou em dinâmica? Meu bem, você voltou para o CA, para o jardim de infância. Entrou para uma dinâmica de chamas gêmeas, você entrou para um novo jardim de infância. Aceite isso. Claro, quer dizer que tudo que eu aprendi antes da dinâmica com a espiritualidade não vale?
Claro que vale. Vai valer para você aplicar naquele novo ensino que vai ser apresentado para você no espelhamento. Entende? Mas daí você querer colocar a espiritualidade que você o conhecimento que você já adquiriu, querer enquadrar a sua dinâmica dentro desse conhecimento, não perca seu tempo. Você tem que enquadrar esse conhecimento dentro da sua dinâmica e não enquadrar a dinâmica no seu conhecimento. Eu já estudei isso, eu já estou pronto, eu já estou e a minha chama não está. Então você não entende nada de dinâmica. Porque ele é o espelho de como você está. É o espelho vívido. Quer conhecer Renata Celos? Vai ver como é que a minha chama está. Em relação a mim. Não em relação a ela lá fora. Tá longe? Tô longe. Tô presa em alguma coisa, no orgulho, no medo. Se ela estiver longe de mim, se ela estiver com outra pessoa, então eu não estou dentro da dinâmica avançada. Porque o meu avanço, quem prova é o quanto o meu espelho está perto de mim e lúcido para mim. É isso que mostra que você está bem na dinâmica. Ou bem não, andando na dinâmica. Você pode ser... vamos supor aqui que Osho fosse encarnado ainda e Osho encontrasse a chama gêmea dele e Osho fosse o divino feminino. E a chama de Osho estivesse em outro lado do mundo ignorando ele. Osho, um mestre como era, já ia abrir os olhos para uma outra faceta da espiritualidade. Osho ia ter que recomeçar um monte de coisa dentro da dinâmica dele. Ele ia continuar, ele ia deixar de contribuir com quem ele já estava contribuindo? Claro que não. Ele ia exalar aquilo que ele estava exalando, mas se a chama dele estivesse longe dele, ele ia ter que buscar dentro dele aonde ele ainda não tinha se encontrado totalmente. Tá entendendo? Aí sim a chama dele se aproximaria dele, aí sim ela reconheceria ele e aceitaria dentro dela, da chama masculina, a manifestação de você, chama feminina. E aí aproximaria, se harmonizaria, né? Porque vocês próximos se harmonizam, porque a chama gêmea, como aconteceu comigo, pode se unir sem se harmonizar, e é um desastre. Porque é combate, desencontros de pensamentos e de ideias. Mas quando você trabalha a harmonização, estando com a chama ou não, você vai se harmonizar, se curar e estar com a chama em harmonia. Ainda não é a fusão, mas as duas harmoniosas estão juntas, trabalhando pela ascensão. Aí sim, você pode dizer que você está avançada. Na dinâmica. Tá entendendo? Então é isso que vocês precisam ter clareza. Enquanto vocês não estiverem próxima da chama, por qualquer motivo que seja, porque a chama não quer, porque ela está em outro relacionamento, porque ela está fugindo de você, é porque você tem muito trabalho a fazer em você. Então faça esse trabalho. Os portais são concentrações de energia, trabalhe nele. Ativando a chama trina no grande portal 1111, você está fazendo o quê? Firmando os 3 raios cósmicos primordiais, que é a Santíssima Trindade, chama masculina, chama feminina, criança interior. Você está afirmando a unicidade das 3 raios cósmicos, que é você, seu complemento divino e você curado, que aí sim pode vir uma terceira pessoa, um outro ser para afirmar a chama trina? Pode? Por que não? Mas se não trabalha nada disso, tá querendo a chama superficialmente no ego, não terá. Porque eu tive a minha chama no ego, porque embora eu ainda estiver, prestem atenção, eu tive minha chama no ego, eu consegui manifestar a união física com a minha chama no ego, porque apesar de eu ainda estar muito no ego, ou ter muito ego a ser limpo,
Eu tinha a vontade genuína de juntar minha energia com ele por uma causa maior. Eu não estava querendo realizar os desejos do meu ego, construir uma família, morar com ele, acordar todos os dias juntinho apenas e ter filhos. Eu não tinha esse pensamento. Eu sempre tive o pensamento de estar na missão com ele. Pensamento, sentimento, desejo mais profundo. Porém, o meu ego ainda tinha muita coisa para limpar. Então, eu manifestei a união física, porque a força verdadeira minha, da minha sabedoria, manifestou a união física, mas não harmoniosa, com desafios ainda, com separações, com dores. Por quê? Porque eu ainda não tinha liberado os meus egos. Eu ainda não aceitava o meu complemento divino do jeito que ele estava, ou seja, manifestado porque um dia eu manifestei daquela forma. E aí houve as separações. Quando eu falo as separações, distanciamentos, porque incomunicável eu nunca fiquei. Ficava momentos, um mês, alguns dias sem contato, mas sempre ali, vivendo a dinâmica. Entende? Pra quê? Pra eu receber o meu espelhamento, pra eu saber o que eu ainda precisava curar. E assim eu fiz. E estou na fase agora agora harmonizada com a minha chama. Lembra que vocês que me acompanham há mais tempo, a ira que eu sentia dele, ele também sentia essa ira. Nós limpamos essa ira, nós constelamos juntos a nossa dinâmica num processo de um encontro que tivemos. Então, é uma questão de realmente vocês trabalharem, vocês se mexerem aqui na 3D. Não caiam nessa arapuca de que vocês estão trabalhando pela dinâmica com a chama longe. Aí lá no comentário do YouTube, mas Renata, a minha chama tá casada, como eu vou manter contato? Mantendo! Se você ainda tá preso nas crenças de trazer a sua chama para você, por ele estar em outro relacionamento, mantenha amizade, mantenha contato. Esteja transmitido amor pro ego dele tá te vendo, você tá vendo o ego dele, recebendo o espelhamento e ele recebendo o amor pelos seus olhos, pela sua voz, pelo seu contato. É isso. De resto, quer saber como ter coragem de fazer isso? Aí tem que participar da jornada do Despertar das Chamas Gêmeas, porque é lá que eu passo os ensinamentos. Aqui eu só digo o que tem que fazer, o como tem que fazer, vocês vão ter que entrar e fazer a jornada que eu fiz. Porque eu tô ensinando a minha forma, não é a única, tá? Não é a única verdade, é a minha verdade que funciona pra mim. Porque eu torno a falar, mas a minha chama é isso, a minha chama é isso. Ah, mas a forma como você fala, como você ensina, o ego julga como errado. Mas eu pergunto para as outras chamas, estão com a chama delas? Então, meu bem, a minha forma, por mais absurda que possa parecer para os egos que ainda não entenderam o meu ensinamento, é os meus resultados. É ver os resultados que eu tive em 4 anos de dinâmica. Tem gente que vive 10 anos de dinâmica e não sai do lugar. Por quê? Porque não expande a cabeça. Não estou dizendo que é fácil, porque só Deus, eu e meu complemento sabem o que passamos dentro de nós e entre nós. Mas eu não desisto, porque não tem como desistir. Então, meu bem, meu ego, graças a Deus, não é tão burro. Ele é inteligente. Ele entende que se ele não avançar é pior para ele. Então, no portal 1111 agora, nós vamos estar trabalhando a ativação da chama trina para a manifestação da união sagrada das chamas gêmeas. Renata, quem pode participar do ritual? Quem quiser avançar na dinâmica. Ponto. Se a chama tá casada, se a chama tá em trisal com alguém, se a chama tá casada, se a chama tá empacada, se a chama tá dormindo, não interessa. Eles ou elas, DMs, divinos masculinos, são a manifestação. Você é a causa, é por isso que é você que trabalha pela dinâmica. Porque você precisa causar algo diferente daquilo que está se manifestando lá no campo deles. Entenda isso. Ai, Renata, minha chama tá casada. Você manifestou aquilo dele, aquele ego dele foi você manifestou. Mas como assim? Cara, tem que ir pro multidimensional.
Eu não tô dizendo que você aqui no linear fez ele casar e ter filho. Mas a nível roda de samsara, início de tudo, você manifestou a sua parte lá separada de você, está vivendo aquilo. Foi você a causa. Se você causou, você descausa e causando outra coisa. Entende? É complexo para entender a profundidade, mas para você ter uma noção, tem que entender só um pouquinho de leis herméticas de física quântica. Aí vocês vão entender. Então, trabalhando nesse portal, nós vamos estar trabalhando a nossa o quê? Várias coisas ao mesmo tempo. Conexão com o eu superior, rendição do ego ao eu superior, né? Porque se você não render o seu ego pro eu superior, não espere que a sua chama se renda a você. Porque você representa a divindade para sua chama aqui. A luz para ela aqui. Então, você se rende ao seu eu superior, eu falo para cima pra gente ter uma ideia que parece que ele tá em outro lugar, mas tá lá dentro de nós. Mas eu falo para cima para você, pro multidimensional, para vocês não verem linear. Fiz agora meio Cleópatra. Não é? Então, pra cima, o eu superior busca lá em cima, nas dimensões superiores dentro de você. Se rende, se conecta, seu eu superior diz o que você tem que fazer, que foi o que aconteceu comigo, e automaticamente minha chama olha pra mim, vê, sente eu expandindo, eu iluminada, é atraído igual mariposa pra luz, o ego. E aí, com isso, você vai trazendo ele pra você, e você continua trabalhando e ele vai te copiar, porque é a manifestação, você é a causa. Entenderam? Então é isso. Por isso que você não tem que se impressionar com o que você está vendo no seu complemento divino. Só que o que acontece? Você presa no ego. Você olha para o ego dele, casado, aparentemente feliz, e tá feliz, mas ele tá preso no ego. É o ego que tá. Ele tá com um véu do esquecimento. Ele não tá lembrando de você totalmente. Ele pode perceber você, mas não tá claro para a consciência dele quem é você. Por isso que ele tá lá amando aquela pessoa, vivendo aquela vida, o programa. Só que você também tá presa no programa. Aí você olha aquele programa, ai, ele não me ama. Não, ele não me ama como se ele é você. Ele não está lúcido pra você. Então trabalhe aqui para desprogramar aquilo. Acordem, pelo amor de Jeová Deus. Senão fica difícil. E esperar que que a manifestação que você manifestou dê sinais de acordar, sendo que você que causa o acordamento, é burrice, porque o ego quer que aconteça um antifluxo. Não existe o antifluxo, o universo nunca vai fazer antifluxo. Quem faz é a gente, com a burrice. Querendo, desejando que o oposto da ordem aconteça. Querendo que o universo manifeste o oposto. Meu bem, pega o teu poder de causar na sua conexão de chama gêmea e cause. Sem medo. Porque o medo seu que você vibra... Ai, Renata, mas eu não tenho medo. Tem. Lá no inconsciente tem. Porque se você não tiver medo, você está fazendo movimento. Mesmo que não esteja ainda conseguindo... ter um resultado assertivo, mas você está sendo cientista, você está experimentando. Aí sim, você vai ver algum resultado. Mas não espere que a manifestação te dê garantias de nada, porque foi você que colocou você ali naquela situação. Então você que pode tirar. Como? Impressionando a manifestação com novas causas e não querendo que a manifestação te convença de causar outra coisa diferente. Não existe, gente. Não existe. Andressa Fusaro está enganada. Todos dizemos que a alma gêmea chama que todas... Como é que é? Que a alma gêmea e chama que todas as almas e chama enganando todos, falando que todos nós somos anjos caídos, ensinando tudo errado, todos acreditam. Não, peraí, vou chegar nessa parte dos anjos caídos. Deixa eu ler de baixo pra cima. Eu amo essa assertividade da Renata. Estou limpando muitas coisas e tem muita coisa, hoje entendendo por quê. Pois é. Márcia, o meu nem visualiza as minhas mensagens. Vocês estão presas nisso. E por quê? Por que ele não visualiza suas mensagens? Por quê?
Por que eles fazem o que fazem? Por quê? Vocês só ficam olhando o feito, mas o porquê que faz? Busquem pelo porquê, que vocês encontrarão. Eu sei que ainda preciso limpar muitas coisas em mim, meu gêmeo está fugindo muito. Então, se eu não conheço, eu não estou me conhecendo, não conhece como? Você sabe quem é, mas ele não sabe quem você é? Tem que se apresentar. Porque como é que você vai receber o espelhamento? Ele não está ativado para a dinâmica, se ele não te conhece, só você. E sem ele saber que eu falo, sem ele saber da sua existência, como que você vai receber o espelhamento? Tem que ativar o contato aqui, nem que seja visual, vocês têm que se conhecer. Os dois têm que saber da existência física um do outro. Senão vai ficar longe. Entendeu? Só vivendo a dinâmica no mundo interno. Mas se você está na 3D, você tem que alinhar também a manifestação na 3D. Então ele tem que te conhecer aqui. Hoje até que eu tô mais calma, viu? É porque quando eu começo a explicar que eu entro em contato com o ego tinhoso da chama feminina contra a ordem da causa e efeito, me dá agonia. Porque vocês ficam querendo inverter a ordem do universo. É a treva. O diabo é o contra o fluxo, que é o ego. O diabo é o ego. Vou descer tudo agora. O que aquela doida tá falando, o Vivalândia? Oficial Vivalândia? Então é sobre isso. Vocês precisam tomar posse do poder de causar que vocês têm. Renata, mas uma alma gêmea pode me ajudar? Veja bem. O universo está sempre conspirando a favor, mas você se conhecendo que vai saber se aquilo vai te ajudar de alguma forma ou se aquilo vai tomar um pouco teu tempo. Cara, eu não vou perder meu tempo entrando em sintonia com a alma gêmea. Por quê? Porque é com a chama que eu tenho que aprender. Porque qualquer pessoa que eu me relacionar fora da minha dinâmica, eu vou viver bem. Por quê? Porque eu estou alinhada ao universo. Tanto que eu vivi um casamento de 20 anos. Eu vou viver satisfeita naquilo que eu escolher. Até morrer. Mas eu tô aqui para fazer as pazes comigo mesmo no espelho. Então, meu bem, o espelho fiel é a minha chama e acabou. Ninguém mais pode me espelhar mais nada do que eu preciso. Somente a minha chama. Então, por que eu vou perder tempo com uma alma gêmea? Eu vou me distrair. Porque se eu ficar com uma alma gêmea, a gente vai super se dar bem ali na 3D... Não expando mais para minha conexão, não trabalho as pazes comigo mesma no espelho, morro e acabou. É vantagem ficar com uma alma gêmea? Para mim não, porque eu não quero viver a 3D. Meu ego tá rendido a uma causa maior. Porque quem vive com a alma gêmea aqui é porque quer viver a satisfação do ego e ignorar a necessidade superior da fusão. Tenho certeza do meu amor, mas não quero união. Quero só me libertar de toda a matriz. Não existe isso, tá? Se você ama a sua chama, você não quer o ego dela. Eu entendo, porque eu também, em muitos momentos, eu não quis. Por isso que eu me afastei da união física. Mas, para alcançar a sua chama, você tem que transcender o ego. E você não consegue ascensionar, senão transcender a manifestação que você causou nele, tá? Quando vejo você ao vivo, já sei que vem pedrada para as polaridades de livro, para as polainas de livro de romance dos anos... Existem 144 mil chamas gêmeas? Eu acredito que sim, que tem alguma coisa a ver. Os 72 anjos também são os anjos que caíram, uma parte. Somos nós. A questão do anjo caído é real, gente. Nós somos anjos caídos. Caímos a consciência para 3D. Caímos, somos a causa e efeito. Temos que voltar. Tô meio perdida mesmo, não sei como vou conhecer ele. Pois é. Renata, quando o DM acorda primeiro? Veja bem. Acorda primeiro, te acorda, volta pro posto dele de dormir e aí é contigo. Tá?
É assim que funciona. A chama masculina pode acordar primeiro? Pode. Para te acordar. Quando você acorda, ele te devolve o bastão, toma que a bomba é tua. Vou voltar pro meu posto. Entendeu? É assim que funciona. A Andressa Fusaro tá dizendo para as pessoas que a alma kármica e gêmeas e todos que vivemos, que a alma gêmea, a chama, tá embolado. E ela disse que acredita na verdade dela, no que ela escuta e passa essa errado dinâmica. Eu não sei o que é, porque eu não acompanho aquela doida. Nem sabia quem era a existência até ela vir falar merda de mim lá no perfil dela. Gente, a gente tem que dar um desconto, né? Aí vem a compaixão. Tô entrando nessa agora, porque eu tô mudando a minha configuração, não, né? Eu tô numa transição. Mais um salto quântico. Aí agora, eu não sei, tá vindo automático, tá? Não é uma coisa que Renata Ego está querendo, não, tá? Mas eu sinto que agora parece que eu tô realmente no meu coração dando desconto pros egos. Por quê? Porque eu tinha dificuldade, lembra, Ira? Ficava irada com a burrice, com a ignorância, com a teimosia dos egos. Eu ficava irada. Agora, não. Então, eu entendo porque a dinâmica, ela enlouquece. Então, é uma loucura. Se você não trabalhar você não tiver clareza dos seus pecados e das suas feridas, você fica só atacando os outros, que é o que essa mulher fez comigo, a contradição que ela cai. Por quê? Porque a pessoa não se conhece, ela não usa o próprio pecado dela a favor, né? Como, por exemplo, eu fazia isso, meu pecado era ira. Toda a ira que eu sentia, eu trazia pra vocês. Eu não ficava me colocando que eu tô iluminada, que eu tô... Não. Eu procurava e procuro sempre ser o mais verdadeira com os fatos possível, tá? Eu procuro. Então, isso que me mantém num equilíbrio mental. Porque é uma loucura. A maioria das chamas gêmeas estão presas num looping mental, em crenças, em fantasias, em esperanças que não são reais, tá? Ai, gente, eu sempre dou exemplo daquele grupinho do Facebook. Ai, a minha chama, quando que o DM volta? Não sabe que ela causa e ele é o efeito. Ai, eu não quero, tá doendo, eu sei que eu tenho que soltar minha chama, mas tá doendo muito aqui. Ela acha que soltou só porque não procura mais a chama, mas tá vibrando dor. Então, gente, é muita ignorância. E só teoria, só querem saber da teoria, não querem saber o que eu tenho que fazer. Tá barulho, gente, porque o moço tá cortando a grama aqui no condomínio. Ninguém pergunta mas o que eu tenho que fazer de fato para mudar essa realidade? Ninguém quer saber. Só quer ficar vivendo a dinâmica dentro da mente, no inferno mental. Sai fora. Eu não. Eu vivo a dinâmica aqui, ó. Ação, movimento na 3D. Aí ficam com raiva de mim, né? Tô buscando cada vez melhorar minha melhora espiritual, me dando a chance de me conhecer. Isso me deixa confusa. É quando o DM que trabalha pela dinâmica, não existe o DM trabalhar pela dinâmica. Prestem atenção que eu vou explicar. Tem chamas que tem lá dentro, é masculina, mas ela está na dinâmica no feminino, porque ela desperta para as dores. Porque no fundo, o que eu sinto? Todas as chamas femininas, lá na classe angelical, é o masculino que derrubou o seu próprio feminino e tá aqui agora limpando. Só que aqui embaixo, ela se torna a chama feminina. Pra quê? Pra ela se reconectar com o seu próprio feminino que ela renegou lá em cima na classe angelical. E a chama masculina é o espelho do masculino que ela é lá em cima, dando porrada nela e ela tendo que ceder pro amor aqui pra ceder o masculino lá de cima pra luz. Tá entendendo o multidimensional? E aí, no fundo, todas as chamas que estão na dor da dinâmica têm a raiz masculina, mas aqui em solo tridimensional está no feminino. Para quê? Para curar a causa
que causou lá em cima, no início de tudo. Então a chama masculina nunca trabalha aqui embaixo pela dinâmica. Se ela tá aqui embaixo, responsável pela dinâmica, sentindo as dores, ela é a divina feminina aqui. Entendeu? Mesmo que ela seja a chama masculina raiz. É muito mental, mas é ela que despertou. Aí a chama masculina para ela vai ser masculina, mas para os outros vai ser um coração derretido, que é o que irrita a gente. A minha chama era muito mais meigo, delicado para os outros do que eu sou aqui. Como mulher e como divina feminina. Mas ele na dinâmica está no masculino para mim. Mas eu sei que o meu feminino está lá dentro dele. Dependendo de eu resgatar. Entendeu? Então é um processo muito que requer muito estudo. E eu sugiro que vocês entrem na jornada para que vocês possam assistir o meu conteúdo lá de 3 horas cada aula, onde eu me aprofundo explicando tudo isso. Tem uma aula que eu falo exatamente como funcionam as polaridades, tá? No início de tudo, comportamento aqui embaixo. Então, existe chama gêmea primordial? Eu acredito que exista sim. Exista um degradê. Chamas primordiais, aí vai vindo, é um degradê. Eu acredito que sim. Exatamente, Renata. Me separei há alguns anos e conheci uma pessoa com os mesmos sentimentos e pensamentos. Estamos nos curando. É sobre isso. Então participem do ritual que vai acontecer no Grande Portal 1111. O ritual vai ser o ritual de manifestação da união sagrada das chamas gêmeas. Nós vamos ativar a chama trina, que fica na glândula timo, na câmara secreta do coração, que é a consciência crística. Vocês acham que essa mulher está com a consciência crística dela ativada? Não. Então ela deveria trabalhar para ativar essa consciência crística, né? E todas nós devemos trabalhar para ativar essa consciência crística, porque aí nós vamos estar colocando o nosso ego rendido ao nosso eu superior através desse ritual. É essa a intenção. Para o nível ou o momento que você tiver na tua dinâmica, você vai ter o teu salto. Cada um no seu nível, porque eu tô no um, vocês estão no outro, o outro tá no outro. Cada um vai trabalhar a mesma energia e vai receber o quantum que precisa para dar o seu salto que precisa. Entende? Então, vejam bem. Estão atacando na live dela quem? Quem tá atacando, gente? Tem alguém aqui atacando, me atacando? Cadê? A braba do domingo de manhã está uma florzinha hoje. Hoje eu tô, porque eu já tô começando, gente, no meu processo. Já tô começando a curar a ira. Raliene, quem tá atacando Raiene? É doisinho, né? Entende? Então é imprescindível que vocês trabalhem o processo de vocês para que vocês avancem, independente de como esteja, porque vocês não vão avançar se vocês não fizerem movimentos. Vocês têm que parar de ficar impressionando seus olhos com o que vocês estão vendo agora na dinâmica de vocês. O que vocês estão olhando agora com os olhos de vocês já foi manifestado. Agora é vocês causarem uma nova causa para manifestarem o novo daqui para frente. Vocês estão olhando aquilo lá, aquilo já foi. Mas tem que ir para o multidimensional. Por isso que é muito estudo, muita expansão. Tem que se abrir, senão não dá, gente. Tá? Então nós vamos estar trabalhando nesse portal, no ritual, a ativação da chama trina. Então quem quiser participar é só entrar no grupo que tá no link na bio do Instagram. Lembrando que são poucas vagas, porque eu vou fazer pelo Zoom,
tá? E aí, se vocês deixarem para a última hora, eu vou chegar um momento nessa semana ainda que eu vou encerrar as inscrições. Para quê? Para que eu possa passar dentro do grupo de chamas confirmadas tudo o que vocês precisam fazer, porque o ego ele cria, né? A coisa tá lá, bem explicada, simples, mas o nosso ego ele cria dificuldade. E eu quero que todas estejam, no mínimo, numa frequência de relaxamento. Quando eu falo de relaxamento, é relaxamento sobre o ritual, não sobre a dinâmica, sobre a chama, porque você não vai ter o controle disso, de como você está com a sua chama nesse momento. Mas eu tô falando pro ego não ficar, e será que isso tá certo? Com essa energia de preocupação, porque vocês vão acessar a câmara secreta do coração, que é na glândula timo, que é a chama trina. Então vocês têm que estar rendidas, não pode estar preso na mente com preocupação se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Então eu vou fechar o grupo e vou entrar num processo de preparar as energias das chamas para o ritual. Porque quando a gente vai fazer uma magia, nós precisamos compreender que a vibração na magia é o que mais importa junto com o pensamento. Então não adianta só você concentrar o seu pensamento e a sua intenção, mas você está vibrando preocupação, aflição, nervoso. Será que tá certo? Será que não? A mente do lado falando. Não, vocês têm que vibrar. É um desejo genuíno. Então eu vou fazer vocês sintonizarem com coisas que vai de fato acessar bem-estar no coração de vocês. Entende? Eu vou ter que explicar como fazer, não é uma coisa de qualquer jeito, tá? E aí eu vou logo estar fechando as inscrições para poder botar o grupo numa energia única, numa vibração única de, no mínimo, de neutralidade para conseguir trabalhar a ativação da chama trina, tá bom? Isso que está sendo trabalhado no meu DM agora, na glândula timocardíaca. Nosso eu superior está derrubando toda hora, ele está tendo desmaios. Muita mudança interna, isso é expansão. Sim, mas tem coisas que eu não concordo no DM, o vício dele. Sim, você não tem que concordar, você tem que compreender para parar de julgar. Porque se você não parar de julgar, você que manifesta aquilo lá. Se ele tá lá nos vícios, é porque você causou isso na sua parte lá em cima. Então é você que tira. Não é condenando a manifestação, mas criando uma nova causa. Gratidão. Renata, quando o DM tem problemas psicológicos, os desafios são maiores? Outra coisa, ótima pergunta, Aline. Prestem atenção. Tem chamas que tem vários tipos de arrogância, tá? E aí o que não é uma crítica, é uma observação. De se achar que tá já pronta. Ah, eu tô pronta, minha chama não tá, eu já estudei, tô há anos trabalhando, já acendi o meu feminino. Eu torno a falar pra você, a chama masculina é o termômetro se você tá bem ou não na dinâmica. Você pode estar ótima pra tua espiritualidade fora da dinâmica. Dentro da dinâmica é outra faceta. Tua chama tá longe, começa do CA, do jardim, beleza? Segundo, não existe dentro da dinâmica, não existe minha dinâmica é mais difícil que a sua, a minha é mais complicada, não existe. Tirem isso da cabeça, porque se vocês acreditarem nisso, vocês vão achar que realmente é assim. Minha dinâmica é mais difícil, porque se eu for colocar comparada de vocês, vocês não sabem o que eu vivi. Vocês não sabem a profundeza espiritual que eu vivi dentro da minha dinâmica, tá? Do próprio Lúcifer, de eu encontrar o próprio Azazel. Vocês viram isso? Não. Então, eu posso dizer que a minha foi pior, se for ficar comparando? São diferentes, mas a dificuldade para você, a sua maior dificuldade é essa que você está passando, é o seu desafio. O meu maior desafio é esse que eu passei. O do outro é aquele. Então, para mim, o seu é mamão com açúcar. Porque eu vejo, por exemplo, que o da chama feminina é a chama feminina que não expande. Se ela expandisse um pouquinho, ela tava com a chama dela. Porque, se eu for comparar o meu ego com o ego das DFs como estão hoje, o meu ego já vem rendido há muito tempo. Só que com programações pesadas, azazélicas. Entende? Então não é uma questão de que a minha é mais difícil que a de vocês é mais difícil que a do coleguinha.
Saiam dessa crença. O seu desafio é esse, da sua dinâmica é esse. E se é esse, meu bem, o universo é perfeito. Você tem condições para lidar. É isso que vocês precisam ancorar na consciência de vocês. Nossa, a minha dinâmica parece que é a mais difícil de todas, porque ela é para você. Para mim, não. Como a minha para você também pode não ser. Entende? Mas para mim é. Então, não compare, porque se for comparar, vocês vão ficar presos numa crença. Ah, mas a dinâmica do outro é... Porque vão falar, ah, mas a dinâmica da Renata foi menos difícil, mas não vai nem dizer isso, vai dizer que foi mais fácil. É mais fácil porque o Paulo é espiritualizado. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque lembra, a pessoa pode ser um Buda. Entrou numa dinâmica de chama gêmea, é outra faceta. Outra faceta. Ah, Renata, minha chama é ateu. É muito mais difícil do que o Paulo, que é espiritualizado. Não tem nada a ver. Porque a tua chama ateia, ela pode ter consciência de valores já acordadas dentro dela. E uma pessoa espiritualizada pode não ter consciência de valor nenhum. E acha que só porque entende de espiritualidade é alinhado. E não é. Não quer dizer nada. A pessoa compreender de espiritualidade é uma coisa, ela entender, ela viver alinhada ao universo, essa é a verdadeira espiritualidade, a pessoa que vive alinhada ao universo, e ela pode ser ateu. Um ateu pode ser muito mais espiritualizado que uma pessoa espiritualista, porque um ateu, ele pode não acreditar em nada, mas viver alinhado a tudo, porque Deus não quer reconhecimento, ele quer integração com ele. Tá integrada com Deus ou tá andando contra o fluxo? É sobre isso, gente. Saiam da teoria. É prática. Espiritualidade é alinhamento com a verdade, com as leis universais. Quanto mais alinhada às leis, consciente dessas leis, mais vocês vão estar alinhada à dinâmica. Paulo super evoluiu. Quem me chama? Renata, sempre achei que a sua seria mais fácil. Um dia vocês verão no telão tudo que eu passei. Quem sabe? Aí vocês vão ver, caralho, por isso que ela levava ela e todo mundo no junto. Porque, meu bem, sou eu. A diferença é que eu nunca esqueci que ele e eu somos um só. E vocês esquecem. Vocês só lembram quando convém. Eu não. Eu continuo tendo a consciência que eu e ele somos um na pior sombra que ele pôde me espelhar. Por isso que eu nunca desisti. Isso é amor incondicional. O meu amor por ele foi incondicional. Porque por mais que doesse a minha sombra no espelho, eu não desisti. Isso é amor incondicional. Entende? Então é isso que vocês precisam entender. Agora, prestem atenção, mais uma coisa. Tenho que trabalhar muito amor incondicional aqui por mim. Você tá vendo separado. É por isso que a tua chama tá no norte e você tá no sul, achando que tá trabalhando o amor incondicional. É fácil trabalhar o amor incondicional em você. Difícil é trabalhar o amor incondicional em você no espelho. Você não tem que amar você incondicionalmente. Você tem que amar a sua sombra incondicionalmente, que é o espelho. Você ama? Você ama? Eu amei, porque eu nunca soltei. Porque eu nunca desisti de estar perto da minha sombra. Para quê? Para que eu pudesse enxergá-la melhor. Porque não é trabalhando o teu amor próprio à distância, o teu amor incondicional à distância do seu espelho que você vai acender. Você tem que ser como Jesus, amar a sombra, amar incondicionalmente, porque Jesus não amava incondicionalmente. Prestem atenção, não é se sujeitar, mas estar perto, aceitando o outro como o outro é, porque ele não vai se enquadrar o que eu quero. Sou eu que tenho que amar aquilo que está para mudar aquela realidade. Amar incondicionalmente. Lembra que eu falei para vocês? Eu não exigia comprometimento da minha contraparte, porque ele não podia me dar. Eu amava ele da forma como ele estava e mostrava o que era. Estar alinhada à verdade, ser leal, ser íntegro. Sou eu que mostro para minha sombra o que é a luz. Amando incondicionalmente e espelhando a luz para ele. Não ele na casa do caralho ou na casa do cacete.
Que é a mesma coisa, né? Eu na casa do caralho e na casa do puta que pariu. E é sobre isso que eu já tô suando. Se inscrevam no Ritual Portal 1111 Manifestação da União Sagrada, porque eu falo pra vocês. Já estão vendo que eu tô bem melhor hoje? A Azul falou pra mim, eu mandei um áudio pra Azul, falei com a Azul, ai Renata, tua voz tá tão meiga, tá tão doce, você tá com uma vibração tão alta. Tô, mas eu ainda quero trazer um pouco desse ego tinhosinho pra vocês, porque eu sinto que vai ser legal. Eu gosto um pouco dele, mas ele tá não é sumindo, né? Ele tá transicionando, eu tô mais calma, eu tô mais leve, por tudo que tá acontecendo no meu processo nesse momento, né? As transformações, a harmonização, que eu tô me harmonizando, por isso que vocês vão ver. Então vocês vão ver a minha mudança. Eu não vou falar pra vocês que eu mudei. Vocês vão ver, vocês vão sentir. Às vezes vocês já estão sentindo como a Azul sentiu no áudio, mas eu ainda não tô vendo. Estou já entrando, mas não tô percebendo em mim. Por quê? Porque eu ainda trago isso, eu quero esgotar essa Renata tinhosa, intolerante, bocuda, desbocada na live. Mas quando isso passar, essa energia passar, ela vai passar naturalmente. É vocês que vão perceber. Não vai ser eu que vou ficar falando, gente, eu mudei. Não. Até porque eu tô sempre me observando também. Tá um docinho, ego mais pedrada no... Mas aí o que eu sinto que vai acontecer quando eu ficar mais leve? Eu vou conseguir trazer vocês para essa leveza, né? E aí vocês vão sentir a leveza e vão vir atraídos pela leveza. Entende? Então, é isso. O que vai acontecer com essas chamas gêmeas? Estão fazendo tudo errado. Então, e é isso. Então espero vocês no portal, o link tá na bio do Instagram, faça a inscrição, porque as inscrições logo vão se encerrar e as vagas são limitadas, porque vai ser pelo Zoom, tá bom? E também para vocês conseguirem se preparar, comprar, se vocês não tiverem os elementos que a gente vai usar no ritual, dá tempo de vocês adquirirem também, tá bom? Então é sobre isso. Beijo para vocês e até a qualquer momento. Ótimo domingo. Tchau, tchau.